Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Josué, um herói da fé. A vida de Josué, de soldado a general. Com o pastor Sérgio Novo. Episódio número 8. O grito da fé. Texto Josué capítulo número 6, versículo número 8. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e trocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. No nosso encontro anterior, conversamos sobre o preparo de Josué para o grande milagre que Deus ia realizar. Hoje falaremos sobre o grito da fé. O plano de rodear 7 vezes a cidade de Jericó deve ter parecido completamente inusitado ao povo de Israel, mas não encontramos nas Escrituras nenhum sinal de que os conselheiros de guerra de Israel tenham questionado aquelas ordens anunciadas por Josué. Do mesmo modo, não há qualquer demonstração de dúvidas ou hesitação acerca da estratégia revelada a Josué. O povo simplesmente obedeceu. Durante os 6 dias que se seguiram, começando pela manhã bem cedo, passaram a dar voltas nos muros da cidade, com os sacerdotes à frente, tocando as buzinas sem parar. No 7º dia, o povo andou 7 vezes à volta da cidade. Por que dar tantas voltas numa cidade? Por que tocar a buzina à frente? Sem dúvida, o povo de Jericó nunca tinha ouvido falar em algo semelhante. Mas por obediência a Deus o fizeram com atenção, preocupação e temor. Por que dar tantas voltas numa cidade? Por que tocar a buzina à frente? Sem dúvida, o povo de Israel nunca tinha ouvido falar em algo semelhante, mas por obediência a Deus o fizeram com atenção, preocupação e temor. No entanto, cada vez que o exército dava uma volta nas muralhas de Jericó, 2 coisas começaram a acontecer. Perceberam que aquele adversário era grande demais para eles. Andando ao redor da cidade, puderam ver de perto as muralhas. Viram como eram altos aqueles muros e como eram fortes aquelas portas. Ficaram convencidos de que não podiam tomar aquela cidade sem os recursos que dispunham. Enquanto rodeavam a cidade, tiveram tempo de refletir sobre as maravilhas que Deus havia realizado pelo povo de Israel. Lembraram-se de como milagrosamente saíram do Egito, como milagrosamente atravessaram o mar, foram sustentados no deserto, venceram grandes inimigos e atravessaram o Jordão. Se Deus os havia ajudado a vencer obstáculos tão poderosos, por que não os ajudaria a vencer também aquela cidade? Meus irmãos, enquanto achamos que podemos vencer sozinhos nossas batalhas, não permitimos que Deus nos mostre o melhor caminho e nem damos lugar aos recursos que Deus tem para a nossa vida. Quando recordamos o cuidado e as operações de Deus ao longo de nossa vida, vemos como o poder de Deus agiu em todos os momentos. Os filhos de Israel chegaram à conclusão de que se fossem obedientes em tudo, e Deus se agradasse deles,
certamente operaria maravilhas. Creram de todo o coração que Deus faria com que as muralhas de Jericó caíssem. No fim da última volta, não restava a mínima dúvida de que Deus derrubaria as muralhas no instante em que gritassem. No 7º dia e na 7ª volta, quando o sinal foi dado, gritaram com fé. Com que palavras gritaram? Palavras de ordem, gritos de guerra, expressões que um exército comum usa? Não sabemos ao certo. Sabemos apenas que ao grito do povo e ao toque das buzinas, o muro caiu, conforme Josué capítulo 6, versículo número 20. Há gritos de fé que são lágrimas. Há gritos que são expressões de alegria e gratidão a Deus. Há gritos que ninguém ouve porque são gritos interiores, manifestos somente a Deus, no silêncio das madrugadas e quando dobramos os joelhos em oração. No entanto, muralhas são derrubadas quando, através do silencioso jejum, gritamos com fé na presença de Deus. É o grito da fé que faz diferença do fiel aos olhos de Deus. Não foram ondas sonoras que derrubaram essas muralhas, foi a intervenção maravilhosa de Deus. O escritor aos Hebreus faz um comentário muito claro acerca deste episódio. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Hebreus capítulo 11, versículo número 30. O texto diz que o muro caiu abaixo. Na língua hebraica, o verbo sugere que o muro caiu debaixo de si mesmo. O exército que rodeava a cidade só teve que subir em frente para dentro da cidade pela rampa contínua que se formara a toda a volta. Josué capítulo 6, versículo 20. O Senhor tinha dado ordens para que o povo não tirasse despojos de Jericó. O ouro e a prata eram do Senhor. As primícias do despojo da terra eram para o Senhor como as primícias da colheita. Os arqueólogos, estudando os vestígios da cidade de Jericó, demonstraram que por volta de 1500 a.C. houve uma destruição naquele local, e os vestígios de cinza mostram que a cidade que foi queimada tinha uma grande barreira circundante encimada por uma muralha de tijolos. Esta descoberta coincide exatamente com o que a Bíblia descreve desse acontecimento. Como Jericó, uma cidade fechada atrás de altas muralhas, muitas pessoas vivem à nossa volta. Não se importam com as coisas de Deus, não abrem o seu coração para confessar sua tristeza e sofrimento. Mas com verdadeira batalha de fé, podemos fazer como Josué, andar silenciosos à volta da cidade, aproximarmos-nos destas pessoas para que simplesmente nos vejam o nosso testemunho da fé, nosso andar diário e a nossa posição de consagração a Deus. Aguardar o momento certo para soltar o grito da fé, proclamar com disposição a mensagem do amor de Deus. Sabemos que as muralhas caíram ao grito do povo, mas a casa e a família de Raabe foi por este mesmo grito preservada para a honra e glória do nome do Senhor. O Espírito Santo realizará maravilhas ao quebrar as barreiras da incredulidade e da frieza espiritual e preservar pela fé aqueles que aceitaram Jesus em seus corações. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Primeira carta de João, capítulo número 5, versículo número 4. Na próxima semana, falaremos sobre a vida de Raabe, sempre mostrando a trajetória de um simples nome na genealogia bíblica, mas um verdadeiro herói da fé. Não perca! Voltaremos neste mesmo dia e horário. Encontro marcado então. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Acabou de escutar Josué, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.